Sinto muito feliz e honrado de poder repartir com vocês uma palavra, sem qualquer pretensão de ensinar, de instruir os irmãos, mas com toda a liberdade de repartir aquilo que Deus tem falado conosco. O Senhor tem nos dado uma palavra muito simples, mas que tem sido muito forte para nós. Nós compartilhamos em 2 lugares, em Paranaguá e em São Paulo, e vamos tentar resumir aqui, nessa 1 hora, um assunto de um final de semana, sobre a extensão do reino de Deus e a missão da igreja. Eu disse que é uma palavra simples, o Senhor foi gerando ela a partir da nossa leitura progressiva, e eu creio que o Senhor vai falar conosco. Amém. Extensão do reino de Deus e a missão da igreja. São 5 capítulos ou 5 partes, tá bom? Só para você ir acompanhando e controlando o sono aí. Na primeira parte eu quero meditar com vocês na base bíblica e fazer algumas considerações. E você vai perceber que nós vamos considerar 7 períodos. 7 períodos revelados nas Escrituras, que vão servir como base para esse assunto. O primeiro, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 28. Esse momento, ou esse período, é a criação, é o início de todas as coisas. E esse texto é o principal. Importante nós prestarmos bastante atenção nele. O verso 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O destaque fica para esse termo sujeitar, que traz a ênfase de exercer um domínio mesmo. O verso 1 desse capítulo diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E nesse momento Deus estava criando o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. E esse verso 28 diz que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Segundo momento, podemos dizer que no recomeço, pós-dilúvio, com Noé, com seus filhos, sua família, em Gênesis capítulo 9, o verso 1 e o verso 7. Nós vemos que a ênfase é a mesma, porque diz que Deus abençoou a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Verso 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Terceiro momento, com os patriarcas. Temos alguns textos um pouco extensos, peço que você tenha paciência. Primeiro, no capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 1, falando a Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí no capítulo 13, verso 14 ao 17, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te,
percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Vocês vão percebendo que a ênfase sempre é a mesma. Bênção de Deus e a ordem de Deus de se multiplicar, de encher a terra, dominar a terra. E aqui ele fala para Abraão: percorre essa terra. Capítulo 15, o verso 7 diz: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Pulando para o capítulo 26, a partir do verso 1, agora falando da Isaac. O texto diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E a última passagem, agora o protagonista é Jacó, capítulo 28, a partir do verso 13. Perto dele, ou de Jacó, estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e de Isaac, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Já vimos a criação, pós-dilúvio com Noé, sua família, os patriarcas. Nesse quarto momento vamos meditar em Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6 ao verso 8. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Esse é o verso 17. Então, capítulo 6, a partir do verso 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Já vimos 4 momentos e muda um pouco o cenário,
as circunstâncias, as situações, mas o propósito é o mesmo. A palavra de Deus não muda, a vontade do Senhor não muda, é a mesma. No quinto momento, após Moisés, o Senhor levanta Josué. No capítulo 1, texto muito conhecido de todos nós, a partir do verso 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Pode virar para o seu irmão e dizer: ser forte e corajoso. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Não convenceu esse amém, mas vamos continuar. O capítulo 21, a partir do verso 43, diz o seguinte: desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia. Este é o quinto momento com Josué. E um momento muito especial, onde a palavra de Deus se cumpre. Mas não vamos parar por aí. Um sexto momento, e que posso dizer com toda certeza, e vocês vão concordar comigo, momento de ouro, mais importante, impactante de toda a história, com o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35, todos nós conhecemos bem. O texto diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades e doenças e moléstias entre o povo. Ainda em Atos 10, verso 38, na nossa catequese, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Esse é o sexto momento de ouro, maravilhoso, incrível. De fato mudou a história. Foi algo tremendo da parte do Senhor. Mas até aqui você concorda comigo que tem tudo a ver. O propósito de Deus não mudou. Desde a primeira ordem: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra. E aí os períodos foram correndo com Noé, com os patriarcas, com Moisés, com Josué, aqui com o Senhor Jesus, de uma forma esplêndida e maravilhosa. O propósito de Deus o mesmo. O sétimo, para a gente concluir essas leituras aqui, essa base bíblica, nós vamos concluir com a igreja. Jesus foi a época de ouro, mas agora também chegou a nossa vez. Amém, meus amados irmãos? Diga para o seu irmão: chegou a nossa vez. Nós conhecemos diversos textos que já foram citados e podemos citá-los novamente, né? Como quero começar com Marcos 16, a partir do verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Mateus 28, 18 a 20, que todos nós conhecemos, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lucas 24, do 4,6 ao 4,9, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem já foi revestido de poder? Diga amém. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. E vamos fechar com Atos 8, 1. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Uma obediência um pouco forçada, ajudado pelo Senhor, mas, enfim, cumprindo a vontade de Deus. Fazendo algumas considerações, meus amados irmãos, com base nesses textos que nós lemos. A primeira consideração é que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Todas as coisas pertencem ao nosso Deus. É o teu Deus? Mas parece que essa palavra não animou muito você. E é de se criar uma grande interrogação, porque nós somos pastores. Temos uma posição estratégica dada pelo Senhor para mobilizarmos as pessoas com base na vontade do Senhor, para que aquilo que está no seu coração se cumpra e se realize. Obviamente, os discípulos, as ovelhas dos irmãos, com todo respeito, serão bem a nossa semelhança também. Eu queria animar os meus irmãos, porque sei que os irmãos vão também animar a mim, e nós vamos precisar de muito ânimo para nos encaixarmos nessa vontade do Senhor. Esse texto do Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Diga para o seu irmão: todas as coisas deste mundo, todas as pessoas pertencem ao nosso Deus. Aleluia. Amém ou não, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Amém. A quem pertencem os teus vizinhos? Os cidadãos da tua cidade? Do teu estado? Da nossa nação? Está diminuindo, eu. É porque nós ficamos intimidados. Eu fico intimidado. Eu disse para vocês que a minha intenção não seria trazer nenhuma palavra para vocês. A palavra é minha. É o que Deus está falando comigo. Está mexendo com o meu coração. E tem sido um tempo de muito renovo. Eu preciso disso. Imagino que os irmãos também necessitam desse renovo. Porque já são mais de 2 décadas, né? Estamos caminhando para a 3ª década de discipulado e serviço. Muitas coisas vão acontecendo e parece que a gente vai, né? Não sei se decantando, se ajustando, tranquilizando, se conformando, perdendo o foco,
a visão, o fervor, o fogo, a ardência no nosso coração. Começamos a ter uma visão distorcida das coisas, uma visão contrária à visão do nosso Deus. Nós dependemos da visão do nosso Deus para fazermos o que o nosso Deus deseja, o que Ele tem confiado a cada um de nós. Eu preciso desesperadamente ver o que Deus está vendo e ver como Deus vê, para poder cooperar com Ele. Que o Senhor nos conceda esses olhos para ver nessa noite. Amém. Amém. A quem pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor. Diga para o seu irmão com olhos de fé: tudo é do Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é Deus. Nós vimos 7 períodos, não é isso? Por isso que eu falei que o primeiro período é muito importante, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo é dele. Ele cria o homem, o abençoa e lhe ordena: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e dominem ela, e sujeitem a terra. Não é uma palavra triunfalista, isso daí é minha característica, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas quando olho para o meu Deus, não dá para ficar tão tranquilo assim. Ele tira qualquer um de nós dessa tendência à tranquilidade que nós temos. A coisa é muito séria. Você percebeu, com certeza conhece, talvez até mais do que eu, as Escrituras. De um período para outro, muita coisa ia acontecendo. Imagina o que aconteceu da criação até Noé. Mas Deus não mudou. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a... Eu quero a mesma coisa. Eu criei, é meu, me pertence, e eu estou delegando a vocês essa autoridade, essa graça, abençoando vocês, para que se multipliquem e encham a terra. Aleluia. Os patriarcas, quanta coisa aconteceu de Noé até os patriarcas. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, quanta coisa aconteceu. Deus desejando a mesma coisa, né? O panorama muda um pouquinho, uma situação ou outra, né? Começa com um casal, depois uma família, aí depois vem trazendo a ênfase de uma nação. Vou fazer de você uma grande nação, mas a ênfase é a mesma: percorre a terra, né? Vou abençoar vocês, multiplicar vocês, vou dar a vocês esta terra. Aleluia. E Moisés, Josué, a mesma ênfase. E aí vem o Senhor Jesus. Deveríamos meditar nessa passagem do Senhor Jesus, esse texto maravilhoso de Mateus 9:35, isoladamente. Mas quando a gente une a todos esses períodos desde a criação, você vê Jesus percorrendo pessoalmente cidades, andando, povoados, andando por toda a parte. É maravilhoso isso. E é inspirador. Inspira a nós, porque agora é a nossa vez, somos a igreja do Senhor Jesus. Inclusive estava comentando com os irmãos em São Paulo, que quando a gente medita em Mateus 9:35, Atos 10:38, não vemos apenas o Senhor Jesus, vemos a própria igreja. Porque Jesus e a igreja é a mesma coisa. Jesus e a igreja tem tudo a ver. Jesus percorria cidades, povoados, andava por toda parte fazendo bem. Ali eu vejo profeticamente a igreja. Jesus é o cabeça do corpo. Amém, meus amados irmãos? Como diz Jorge Mitian, as faces da mesma moeda. A igreja tem tudo a ver com Jesus. Aleluia. Bom, já concordamos aí que tudo pertence ao Senhor, né? Segunda consideração: seu propósito sempre foi encher toda a terra com a sua glória. E quando a gente fala sobre a glória do Senhor, falamos sobre o reflexo de sua imagem no homem. Eu vejo a glória do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos, cada um de vocês que aqui estão.
Mas nós precisamos cooperar com o Senhor para que esta glória se estenda por toda a terra. Porque esta é a vontade do Senhor. Terceira consideração, percebemos o agir de Deus e a cooperação do homem em 3, assim a gente pode dizer, estágios básicos desse projeto. Porque a gente pode organizar na criação, podemos também falar da redenção e o foco que temos aqui nesta noite, que é a extensão. Interessante, Deus agiu e o homem cooperou, sempre levantando o homem para cooperar, tanto na criação quanto na redenção através do Senhor Jesus e agora também através de nós na extensão do seu reino, pois temos uma missão. Outra consideração, a palavra nos revela fortes exemplos de homens, é importante a gente dizer, normais como nós. São homens normais como nós, sujeitos à mesma fraqueza. Eu não estou aqui como um super-homem, pelo contrário. Imagino que você tem esse mesmo sentimento no seu coração. Não somos super, não. Somos normais, sujeitos a fraquezas. E é interessante que a palavra nos revela exemplos de pessoas assim como nós, que foram muito importantes nesse plano de Deus. Citamos vários aqui nesta noite, como Adão, Noé, Abraão, Moisés, Josué. Mas é interessante, meus amados irmãos, que foram criadas e mobilizadas pessoas, casais, famílias e até uma nação, para que o propósito de Deus se realizasse. Uma consideração muito importante é que posterior a Josué, com os juízes e os reis, nós vemos uma perda de foco, uma instabilidade e declínio até da parte do povo de Deus. E mesmo com os recursos da lei, os recursos dos profetas, né? Mas a gente vê uma perda de foco. E meditando sobre isso, eu pensei bastante na igreja, como a gente perde facilmente o foco. E quando perdemos o foco, começamos a declinar. Não apenas estagnar. Tem gente que pensa que pode parar num lugar aqui, né? Eu não estou nem indo nem voltando. Você está enganado. Ou você está indo, ou está regredindo. Pergunta para quem está ao seu lado, indo ou vindo? Ele Aleluia. Mas todos iremos, amém, meus irmãos? Todos iremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, Jesus. Não somos dos que retrocedem. Não somos dos que retrocedem, com certeza. Houve um desvio de objetivo. Você concorda comigo? Da glória de Deus, ainda nesse, né? Da glória de Deus para o bem-estar do homem. Eu nunca tinha parado para pensar. Você vai ver nas promessas de Deus, fala ali, vai libertar o povo do Egito, levar para uma terra, e eles gostaram da ideia. E gostaram da terra. Mas como perderam o foco da vontade do Senhor, perderam a terra posteriormente. Nem nela ficaram. Eu não sei quais são os desejos do nosso coração como igreja. Conquistar o quê? Mas nosso foco está no quê? Qual é o objetivo? Se é a glória de Deus, bem-estar. Mas se for o nosso bem-estar, eles perderam, não sei se eu posso dizer isso, né? Uma perda de usufruto. E até a inversão de posse e mordomia, porque é estranho. Princípio criou Deus o céu e a terra. Aí ele abençoa, dá aquela ordem para se multiplicarem, sujeitarem a terra. Até Noé extermina a maldade que pesou no seu coração, mas ele deu cabo toda a raça humana, achou graça em Noé, sua casa, nos abençoa novamente. Mas os novos períodos vão chegando, e aí você vê agora ele dizendo o seguinte: vou levar vocês para a terra do Amorreu, do Eveu, do Jebuseu. De quem é a terra? Irmãos, de quem é a terra? Mas o que aconteceu? Agora está cheia de intrusos.
Mas a culpa de quem é? Eu não sei se isso incomoda você. Eu moro numa cidade, até tenho estado pouco nela, né? Mas são quase 300 mil habitantes. E a maioria Jebuseu, morreu, pereceu. Eu imagino que onde você também está plantado como igreja, é a mesma coisa. Mas calma, Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela se compõe. Mas é interessante, eles perderam. Houve uma inversão de posse. Mas a terra pertence ao Senhor. Outra consideração. No entanto, o Senhor levantou algo superior, algo novo e já previsto, mas com o mesmo foco, como afirmamos, a promessa se cumpriu e as últimas etapas do plano de Deus iniciaram por meio de Jesus e da igreja. E eu peço ao Senhor revelação, meus amados irmãos, para que eu possa ver que o propósito e o reino, eles se fundem, eles andam juntos, tanto para vivermos quanto para proclamarmos e também estendermos o reino e o domínio do nosso Deus. Eu me nego a pensar que isso é uma frase de efeito, é um chavão, é um objeto de memorização. Eu creio que esta é a verdade, que esta é a vontade do Senhor. E nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja. Plenamente, totalmente possível de ser realizado. Porque o Senhor é quem opera e realiza todas as coisas. Agora, você crê nisso? É? Primeiro ponto já foi. Vamos para o segundo. Os outros são um pouco menores. Mas nesse segundo eu quero meditar um pouco com vocês sobre o conhecimento de Deus. Porque Deus quer espalhar o seu conhecimento em toda a terra. É muito interessante o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em quê, meus amados irmãos? Triunfo. Cadê seu rosto de triunfo? A gente já mostra na cara, já, né? O que está no coração. Ele disse que dá o coração que formoseia o semblante. Cadê seu rosto de fé? Vamos lá. Né? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Você está perfumado aqui nessa noite? Tem cheiro de Jesus aqui, irmãos? Vê se você sente o cheiro de Jesus aí em quem está perto de você. Aleluia. O que Paulo está querendo dizer é tornar o Senhor perceptível, sentido, visível, através de cada um de nós. Nós estamos aqui como os pastores, mas levarmos isso para a igreja. Deus quer manifestar em toda parte a fragrância do seu conhecimento. Eu fiquei até pensando assim, eu creio que o Espírito Santo, como já foi falado aqui nesses dias, já está trabalhando entre nós. Porque parece que a gente se perfuma muito para nós mesmos. Né? Queremos cheirar Jesus um para o outro. Mas o texto diz que ele quer manifestar em toda parte a fragrância do seu conhecimento. Você se perfuma com o irmão, Deus quer que esse perfume seja manifestado para os perdidos. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Nossa luz, como disse o Senhor Jesus em Mateus 5, deve brilhar perante todos os homens. Mas a aplicação dessa palavra aqui de Paulo, nós vemos nesses que foram utilizados como exemplo na base desse tema. Por exemplo, em Gênesis capítulo 26, você pode abrir comigo a aplicação. Verso 26 até o 29. De Gerar foram ter com ele, com Isaac, Abimeleque e seu amigo Alzate, e ficou o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que vindes a mim? Por que viesses a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Isso aqui para mim é o cheiro do conhecimento de Deus. Eles chegam para Isaac. Nem Isaac sabe que está cheirando. Porque quando eles chegam para Isaac, Isaac está cheio de dodói. Se vieram a mim, se me expulsaram, me humilharam, me rejeitaram, me expulsaram do meio de vocês. Essa postura tímida, ignorante quanto a quem é o nosso Deus, quem somos nele, o que ele tem concedido a nós. Infelizmente, você pode trazer isso para a igreja. Porque, infelizmente, a tendência da igreja é ter essa mesma atitude de Isaac, encolhida, tímida, autodepreciativa, humilhado. E Deus precisa usar os intrusos, os incrédulos, para dizer para Isaac quem Isaac é. Como muitas vezes o próprio incrédulo tem falado para a igreja o que a igreja é. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Isso é o cheiro do conhecimento de Deus. Eles sentiram esse cheiro, perceberam isso em Isaac. Nós falamos muito sobre o reino, irmãos. Falamos sobre o reino, e essa palavra é maravilhosa, mas ela não pode ser uma teoria e uma coisa trabalhada somente aqui nesse nosso contexto. Nós sabemos muito bem. Agora, o cheiro desse conhecimento de Deus precisa ser exalado fora. Eu não sei se você já tem tido essa experiência. Se não tem, vamos buscar no Senhor. Porque o desejo do meu coração é isso. Eu quero buscar no Senhor para que o mundo comece a sentir, perceber, aleluia, o conhecimento de Deus na minha vida, na vida da igreja, na vida dos discípulos, porque essa é a vontade do Senhor. Nós estamos cheirando bem aqui entre nós, mas esse cheiro precisa sair, aleluia, e alcançar os perdidos. Você concorda comigo, irmão? Aleluia. Tu és agora o abençoado do Senhor. Eles falaram para Isaac. Pelo jeito que Isaac introduziu aqui a conversa, talvez ele... Eu? Sei. Vira para quem está do seu lado, olha nos olhos do teu irmão e diz: você é o abençoado do Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão: perfuma, meu irmão. Aleluia. Diga: eu sinto um cheiro de vida em você. O cheiro de Jesus. O cheiro do conhecimento do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 41. Capítulo 41. Estou sentindo um cheiro gostoso aqui nessa noite. Verso 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Meu Deus. Quem é esse cara?
um recém-liberto de uma masmorra, de uma prisão, um escravo. Mais um escravo cheiroso. E ninguém menos que Faraó sentiu o cheiro do conhecimento do Senhor. Quero profetizar esse cheiro sobre a vida dos meus irmãos. Estenda suas mãos sobre mim, eu preciso disso também. Aleluia, aleluia. Profetiza sobre teu irmão, quem está perto de você. Diga, Deus vai manifestar esse cheiro através da sua vida. Cheiro do conhecimento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oswaldo estava contando a experiência dele lá no Canadá. Estava cheiroso, você e sua esposa, viu, Oswaldo? Naquela situação ali. Tinha cheiro bom. Cheiro maravilhoso. Eu creio que o Espírito Santo está perfumando a igreja. Glória a Deus. Perfumando o corpo do Senhor Jesus. Sei que você está compreendendo, isso não se limita a nós. Isso é para o corpo. Isso é para todos os discípulos. Porque Jesus andou por toda a parte. E os discípulos estão espalhados por toda a parte. E assim, a fragrância do conhecimento de Deus pode ser manifestada em toda a parte. Se Deus fez isso através de um escravo, meu Deus do céu. Será que você pode levantar a sua cabeça nessa noite? Em nome do Senhor Jesus, você não é pouca coisa. A palavra diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, você não é pouca coisa, meu irmão. Você não é pouca coisa. Diga para o seu irmão, você é um abençoado do Senhor. Eu vejo claramente que o Senhor é contigo. Aleluia. Claramente. Estou vendo nos teus olhos isso agora, viu? Já está mudando aqui o ambiente. Está mudando. Porque eu imagino que a gente se esquece com muita facilidade quem nós somos. No Senhor. Nele. E a gente frisa tanto isso, enfatiza tanto isso, mas isso tem que se tornar prático, real, simples, né? Porque a gente vive coisas simples. Isso é muito complexo, um entendimento complexo, a gente não vive isso. Nós vivemos coisas simples. Simples. Simples como passar um desodorante, né? E perfumar a você. Tem outros exemplos aqui, mas a gente tem, vamos correr um pouquinho. Como nas pragas do Egito, quando os feiticeiros ali do Faraó viram para Faraó e dizem assim, olha, isso é o dedo de Deus. Eles já estavam sentindo alguma coisa diferente. Discípulo não pode passar desapercebido. Tem que cheirar. Tem que ser preparado para cheirar. Para manifestar a fragrância do conhecimento do Senhor. Alguma coisa tem que acontecer. Se não está acontecendo, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Se de Deus nós somos cooperadores, e o Espírito Santo está trabalhando nesse tempo conosco, meus amados irmãos, temos que nos dispor a Ele manifestar essa graça em cada um de nós. Eu gosto desses exemplos maravilhosos. E aqui, mais uma vez, são os hebreus debaixo da servidão dos egípcios, e Deus com mão forte e poderosa, desculpa a palavra como a gente usa em São Paulo, arrepiando eles, a ponto dos feiticeiros dizerem, isso é dedo de Deus. Começar a perceber alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. Sempre tem que acontecer alguma coisa. Você lembra de Raabe, da prostituta ali com os espias? Elas dão... Ela, na verdade, deu uma lição para os espias. E ajudou na fé dos espias. Ela falou para os espias, olha, nós temos ouvido claramente o que o Senhor fez. Deus secou as águas do mar perante vocês. Nós estamos desmaiados, morrendo de medo de vocês. A gente não sabe quem nós somos. Você lembra da proclamação de Davi?
um adolescente, não sei se eu posso dizer um adolescente ou um jovem, né? Tem realidade perante um campeão. Eu tenho 1,94. O Golias tinha 3,5 dizem, né? Entre 3 e 5, 2,90 alguma coisa. E ele, você vem a mim com espada, com lanças eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Vou matar você e toda a terra saberá. Existe Deus em Israel. Um adolescentezinho, um jovenzinho cheiroso. E o cheiro dele foi longe ou não foi? Foi. 17 anos. João presente com 17 anos de idade. 17 anos de idade. E por aí vai, né, irmãos? Os cheirosos lá na Babilônia, né? As visões do rei, cova de leões, fornalha de fogo ardente, escrita na parede. Até concluirmos esse segundo ponto aqui com o que Jesus fala em Mateus 24:14, dizendo que este evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu tenho olhado com mais cuidado nesse texto, nesses últimos anos. Porque eu acho que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus vai fazer coisas incríveis neste mundo. E ele resume isso, que se a gente lê assim grosseiramente, a gente não compreende, não chegamos na plena revelação do que ele está querendo dizer. Para testemunho a todas as nações, um testemunho inquestionável, um cheiro inquestionável de que é Deus quem está agindo, é Deus quem está operando. Todas as nações vão receber esse testemunho através da vida da igreja. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Eu imagino que nós somos essa igreja desses dias. Eu não sei se você crê nisso. Terceiro, ele, além de querer manifestar o seu conhecimento, ele quer estender seu reino em toda a terra, em toda a parte. E é interessante quando a gente fala sobre estender o reino, é muito mais do que palavras. No capítulo 26 ainda, de Gênesis, como nós lemos, vemos a aplicação aqui, verso 16. Olha que coisa interessante. Gênesis 26. Verso 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque o que, meus irmãos? Já és o que? Já és muito mais poderoso do que nós. Quem tem mais força em Recife? A igreja ou os Zeus? Vamos lá, vamos trazer um confronto para nós mesmos. Quem tem mais força em São Vicente? Nós somos um grupo de... Não interessa o número. O que importa é que o Senhor está conosco. Aleluia. Quem é mais forte no Canadá, Oswaldo? Na Suécia, quem é, Fred? É o Senhor. E onde está o Senhor? Em cada um. O Senhor está na igreja. E mais uma vez, é o incrédulo que abre os olhos dele, dizendo: você já é muito mais poderoso do que nós. Você lembra da história de Israel, né, dos hebreus também, Êxodo 1, onde o próprio faraó reconhece que eles eram muito mais numerosos e mais fortes do que os egípcios. Eles dominaram os hebreus por astúcia, diz o texto. Usemos de astúcia. Enganaram eles. Mas a realidade é que eles eram mais fortes e mais numerosos. Eu não estou gostando da sua face de interrogação, de dúvida. Cadê aquela face de fé? Diga para quem está ao seu lado: eu creio. Ele está falando umas coisas esquisitas, mas eu creio. Mas essas coisas esquisitas estão escritas, né, irmãos?
estão escritos aqui. Foram com 70 pessoas que eles entraram no Egito, não é isso? 70 pessoas. Tem alguma igreja aqui com 70? Maravilhoso, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Muito mais forte, muito mais poderoso. Não vamos ler todos os textos, vamos correr um pouquinho, mas você lembra que na libertação do povo, e até ali com Moisés, com Josué, Deus sempre dizia o seguinte: olha, eu vou colocar o terror de vocês nos povos. Eles terão medo de vocês, eles virarão as costas para vocês. Como nós já lemos, ele falando a Josué: olha, ninguém te poderá resistir. A luta é séria. Eu estou ignorando as coisas que nós enfrentamos. Nós vamos olhar para as coisas que nós enfrentamos. Nós vamos olhar segundo a carne. Nós vamos dar de bandeja, de mão beijada para os intrusos. Ou nós vamos usar da fé e reconhecer que tudo é do Senhor. Porque Deus tem delegado essa autoridade a cada um de nós. Amém, meus amados irmãos? Para nos multiplicarmos, enchermos a terra e sujeitarmos a terra. Para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Não teoricamente, de forma prática. Real, verdadeira, isso mesmo. É interessante que eu falei que o momento de Jesus, o momento de ouro, porque ele desfez as obras do diabo. Atos 10, 38, né? Andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. 1 João 3, 8 diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Algumas versões dizem para desfazer as obras do diabo. Quanta coisa terrível o diabo tem feito, aprisionado. Mais autoridade tem quem solta do que aquele que prende. O Senhor é aquele que quebra os grilhões, quebra as cadeias. Amém, meus amados? Se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. Interessante que delegou essa autoridade para a igreja. Para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, disse ele, absolutamente nos causará dano. Quero concluir esse terceiro ponto, afirmando com base nas Escrituras que o reino e o rei, eles estão dentro de nós. O reino está dentro de nós e o próprio rei, o Senhor Jesus, está dentro de nós. Mas nós precisamos ver isso pela fé. Contemplando isso pela fé, agora precisamos proceder, agir, né? Pela fé. Viver por meio da fé. Estava pensando em algo que a mesma expressão que existia na vida de Adão, em Gênesis 1 e 2, é a mesma expressão que o Senhor Deus quer que a igreja tenha na terra. De nós que fomos feitos à imagem e à semelhança novamente do Senhor, e estamos crescendo nessa estatura de Cristo, e o Senhor pede para que nós, como sendo discípulos de Jesus, sendo a sua imagem e semelhança primeiramente, segundo o Senhor pede para que nós multipliquemos, fazemos discípulos de todas as nações, povos, línguas e raças. E terceiro, possamos, com a vida de Cristo em nós, termos o mesmo domínio sobre toda a terra, como estava ali em Gênesis 2. A mesma expressão lá é a mesma expressão hoje, através do corpo de Cristo. Amém. Quem crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Aleluia, eu creio nisso. Quarto ponto, penúltimo, irmãos. Estamos chegando ali no final.
Quando a gente medita sobre todas essas coisas, eu disse que estava tentando resumir o assunto no final de semana, aqui nesse tempo que a gente tem, inevitavelmente a gente medita também no sentimento de Deus, porque eu imagino que algumas coisas às vezes não aconteçam porque a gente ainda está meio, não estamos tão harmonizados, né? Tão unidos talvez, compartilhando o mesmo sentimento do Senhor, que por um lado é de indignação e por outro lado também é um sentimento de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Você vai vendo nas Escrituras como quando Caim assassinou Abel, Deus disse para Caim que o sangue de Abel clamava a ele da terra. Você já parou para pensar quanto sangue tem sido derramado em toda a terra? Se o sangue de um homem, de Abel, clamava ao Senhor. Em Hebreus diz que clamam até hoje. Até hoje. Você para pensar o quanto o nosso Deus suporta. Uma vez eu estava vendo uma lista de genocídios, né? Só um tirando o outro, com centenas de milhares de vidas nas costas. E assim, nós conseguimos ver através do noticiário algumas coisas, algumas atrocidades, mas a maioria das coisas acontecem enrustidas que ninguém sabe. Deus sabe de todas as coisas, suporta todas as coisas. Capítulo 6 de Gênesis diz que a maldade se multiplicou e isso pesou no coração de Deus a ponto dele se arrepender de ter criado o homem sobre a terra. Você sente a mesma coisa? Um só Deus, um só Espírito. Eu creio que no mover do Espírito Santo ele vai comunicar a nós o mesmo sentimento do nosso Deus. Porque eu falo por mim mesmo, às vezes eu me vejo, como diziam meus filhos quando eram mais novos, né? Novos, sem noção. Não temos noção do que Deus tem sentido, do que Deus tem provado. Interessante, irmãos. Você lembra de Sodoma e Gomorra, capítulo 18? Disse que essas cidades clamavam, o clamor chegou até o Senhor a ponto dele descer para conferir se correspondia àquele clamor que chegava à sua presença, afedendo muito. Ele não para pensar nisso, mas Deus sente isso. E o texto ali, Levíticos, Deuteronômio, que fala sobre o pecado das nações, Deus trazendo a lei para o seu povo, dizendo: vocês não vão fazer conforme fizeram essas nações. Eles praticaram esses pecados e é por isso que a terra vomitou e eu estou exterminando eles, tirando eles diante de vós. Não é pela justiça de vocês, é pelos pecados deles. Coisas terríveis, meus amados irmãos, que eles praticaram. Um texto que tem falado muito forte no meu coração é o Salmo 7, o verso 11, que diz que o Senhor sente indignação todos os dias. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todo dia. Nós nem todo dia sofremos, sentimos as coisas que têm acontecido no mundo, né? João está falando dos refugiados, tantas outras coisas que têm acontecido. Esse é o Deus a quem eu adoro, o meu papai, que tem esse sentimento, que sente essas coisas, que sofre essas coisas continuamente, diariamente. Uma das coisas mais fortes que vemos nas Escrituras é o termo ira de Deus. Isaías 61, falando ali do ministério do Senhor Jesus, diz que ele proclamaria o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sabia que vai ter um dia de vingança. E ira significa raiva, significa mau humor. Se é insuportável o mau humor de um homem, você pensa no mau humor do Pai.
Mas por outro lado, segundo Pedro 3,9, Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por demorar, mas Ele é longânimo. Longânimo significa Ele é paciente em sofrer afrontas. Deus vai suportando com sua longanimidade. Ele é misericordioso. Então eu creio que nós precisamos compartilhar desse mesmo sentimento. Deus está sentindo essa indignação contra o pecado, mas essa misericórdia também. Precisamos estar próximos do coração de Deus, tendo o mesmo sentimento, porque assim poderemos cooperar com Ele. Mas quero concluir, meus amados irmãos, quinto ponto, o que podemos chamar de aspectos práticos para essa extensão do reino e a missão da igreja. Interessante que, como eu disse, né, o Senhor foi nos mostrando na leitura, nossa leitura progressiva em Josué capítulo 18. Tem alguns versos aqui que nos ajudam nessa conclusão. Do 1 ao 4 diz que reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita, olha o termo de novo aqui, diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos, relapsos, negligentes, em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Eu li isso aqui e falei: Senhor, pega leve. Ele vai denunciando a gente. Não possuiu por quê? Negligente, remisso. De cada tribo, disse Josué, escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Verso 8 ao 10. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Quero fazer 3 observações desses aspectos práticos aqui. Eu vejo aqui nessa passagem a estratégia do Senhor, uma estratégia muito prática. E a primeira consideração que quero fazer, das 3, é que nós precisamos fazer como Josué fez, né? Reunir toda a congregação em Siló e armar a tenda ali. Isso aqui traz um significado bem interessante, né? E para mim é a fusão do descanso, o significado de Siló, com a transitoriedade, porque a ênfase da tenda era justamente essa. E isso nos ajuda. O objetivo que é? É manter o foco na eternidade. Quando a gente perde o foco da eternidade, a visão da eternidade, aí começamos a ficar de fato remissos, negligentes, relapsos. Se fizermos um levantamento no meio da congregação, talvez, né, acharemos algumas, não poucas pessoas que já perderam há muito tempo a visão da eternidade. Elas querem se estabelecer neste mundo, nesse sistema, usufruir dele o máximo que puder. Estão esperando dias melhores, pensando que isso de fato acontecerá, e ali estão perdendo, na verdade, esse tempo, este momento, perdendo a revelação do Senhor, a vontade do Senhor. Nós precisamos reunir, meus amados irmãos, a igreja e manter esse foco, voltar os nossos olhos para a eternidade. O nosso Senhor está voltando, amém, meus amados irmãos? Aleluia.
Nós não somos daqui. Diga para quem está do seu lado: nós não somos. Aleluia. Nós não somos daqui. Pergunta para o seu irmão: você está esperando dias melhores? Hein? Está esperando dias melhores? Esse retiro sempre é maravilhoso e a gente é muito confrontado vendo a história do Fred, a história do Oswaldo e do próprio pai aqui, do John. Olhos humanos é uma loucura, né? Você pode se estabilizar, você pode se aquietar, se tranquilizar, mas o que faz esses irmãos estabelecidos na nossa nação, a olhos humanos, entrarem numa aventura como essa? Com certeza a visão deles é da eternidade. Estava junto com meu filho Eric, meu filho está aqui comigo, e com a minha filha Bianca. Estávamos em determinado lugar e conhecemos um pastor do Iraque. Tem uma igreja na capital, em Bagdá, no centro do Iraque. E esse irmão trazendo experiências incríveis, né? Uma das coisas que aconteceu com ele, disse que em uma semana, um dia ele passou em frente a uma cadeia especial que tem no Iraque, onde os prisioneiros políticos do antigo Saddam Hussein eram aprisionados. Ele passou de carro e deu um gelo nele, o cara estava frio nele. Uma semana depois ele foi detido nessa mesma cadeia. Depois de tomar alguns choques e algumas surras, né? Foi colocado numa cela de 2x3, nu, aonde tinha mais 6 prisioneiros acusados de traição desse antigo Saddam Hussein. Esse homem é um engenheiro, com uma família, uma esposa, 2 filhos. E ele contando como as pessoas estavam evadindo, né? Saindo do Iraque, obviamente por causa justa, né? E Deus lhe deu a visão de ficar lá, de estabelecer a igreja lá. E ele ia ser executado. Mas por um tempo ficou naquela cela escura, ninguém via ninguém, mas ele soube que tinham mais 6 homens dentro daquela cela. Aonde por uma semana, se eu não me engano, esse foi o tempo, Deus lhe deu a estratégia de pregar o Evangelho. Começando inclusive por personagens do Alcorão que eles todos ali eram muçulmanos, conheciam bem. Ele descobriu que na verdade o Alcorão traz esses personagens, a história deles distorcida, não é verdadeira. Ele não entrou de cara em Jesus. Levou uma semana explicando direito a história de Moisés, de Abraão e por aí foi, até que entrou no Evangelho, no Senhor Jesus. Ele disse que até fez um pedido para eles, falou assim: olha, por favor, não me interrompam, pare para pensar, está nu numa cela com mais 6, uma cela 2x3, toda escura, e só aguardando a execução. E falou para eles: olha, por favor, não me interrompam, deixa eu terminar. Quando eu terminar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Aí falou sobre Jesus. Diz que quando terminou, silêncio na cela. Foi ele concluir essa mensagem. Os carcereiros vieram, abriram e falaram para ele: olha, o Saddam revisou o seu caso, você está livre. Isso aconteceu quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Ele contando que a acusação manipulada dele era que ele era um espião da Marinha Americana. E eles, com medo dos americanos descobrirem que tinha um espião da Marinha Americana, eles mesmos condenaram ele dessa forma. E por causa dessa condenação tiveram que libertar ele, né? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. E aí nós estamos conversando, batendo cabeça com o inglês, com ele ali, né?
E aí ele olha pro meu filho e fala assim: olha, você parece com o povo, com o meu povo. Fica de pé, talvez nem todos conheçam meu filho, fica de pé, pessoal. Mas esse é meu primogênito, Eric. Olhou pro Eric e falou: você é músico, toca bateria, né? Poxa, nós estamos precisando tanto. Olhou para minha filha Bianca, um morenão de 1,75 m de altura, uma morena bonita, falou para ela assim: olha, meu filho tem muito dinheiro, ele ama Jesus. E você seria uma boa esposa para ele. É engraçado isso, mas entende, irmãos? Eu não sei se vocês conseguem compreender o que isso traz assim para o nosso coração, o impacto que isso traz para o nosso coração. Conversamos com a Selma depois, a Selma falou: olha, eu prefiro que eles morram com o Senhor porque eles viram sem o Senhor. Aleluia. Nós somos chamados para isso. Amém? Aqui não é o nosso lugar. Precisamos manter a visão na eternidade. Deus cuida de nós, né? Aleluia. Simão disse que foi um dia no supermercado, colocou o pé no supermercado, seu filho tocou o celular. Pai, tem um homem desesperado que precisa de aconselhamento, precisa ouvir a palavra de Deus, o senhor precisa voltar para casa agora. Ele disse: mas não tem nada em casa, as coisas básicas não tem em casa, eu preciso comprar alguma. Pai, o senhor precisa voltar, o cara está desesperado. Então, tá, eu vou comprar poucas coisas aqui rapidamente e volto para casa. Pegou pão, leite, rapidinho com a esposa e voltou para casa. Quando chegou em casa, ouviu a notícia que tinham colocado 2 carros-bomba na frente daquele mercado, explodido o mercado. Mais de 100 pessoas foram mortas. E o cara que pediu o aconselhamento nunca apareceu. Deus sabe livrar, amém? Deus sabe livrar, aleluia. Diga para o seu irmão: mantenha o foco na eternidade. Tenha o foco na eternidade. Segundo, são 3 pontos. O segundo é que nós precisamos trabalhar na correção das pendências e erros da missão. E aqui eu quero ver alguns erros baseados no que Deus quer, uma palavra que nós temos recebido do John já há muitos anos. E falta de conscientização. Nem todo mundo está conscientizado, sabe na verdade o que tem que fazer. E a culpa é nossa, porque nós é que instruímos os irmãos. Precisamos instruir os irmãos, conscientizar os irmãos. Precisamos ter consciência da missão que a igreja tem, do plano de Deus, do propósito do Senhor. Falta de concentração. Se estamos conscientizados, por que a gente desvia tanto o foco? Precisamos nos concentrar no que Deus deseja nas nossas vidas. Além de nos concentrar, precisamos ser intensos, muito intensos. Jesus percorria incansavelmente. Precisamos ser intensos como o Senhor. Precisamos ter uma continuidade. Se começamos a fazer. Esses dias estava lembrando do início da igreja em São Vicente. Tivemos experiências tão fortes lá. A gente não sabia muito da doutrina. João teve muita paciência conosco. E Azaf trabalhando e a gente recebendo aos poucos. Mas vivíamos aquela vida simples. Aí, de vez em quando pegávamos os irmãos, fazíamos uma vigília na sexta-feira, e da vigília saíamos para a praia do Itararé, lá em São Vicente, a praça da cidade. Eu lembro uma vez que nós fomos para essa praça e proclamamos o Evangelho. Eu acho que tem alguns que estavam na época, né? Dani estava na época, Chico, também Sérgio. Tem alguns aqui que estavam nessa época. Aí, pregando o Evangelho, batizando as pessoas naquela mesma madrugada, que os meninos de rua, lembro até hoje de um menino chamado Eric. Nós pregamos o Evangelho, ele recebeu o Senhor, foi batizado na praia, aquela mesma madrugada, e corremos para uma pousada que tinha ali, instalamos aqueles meninos naquela pousada, e esse menino chamado Eric
saiu por alguma razão da pousada para fazer alguma coisa naquela madrugada em que ele recebeu o Senhor e foi batizado, ele foi assassinado. Mataram ele naquele momento. E quantas vezes, mas eu fico imaginando assim, pensando, né, comigo mesmo, por que não continuamos? Se a gente mudava de salão, tinha um salão que nós nos reuníamos lá, daí começou a ficar pequeno, mudamos para um outro salão, em um salão hostil, onde a vizinhança já tinha fechado uma igreja universal. E era pau e pedra direto, aquele salão da Tupi, né? Pedrada, e o pessoal hostil, uma tristeza. Aí nos mudamos para aquele salão. E aí tomamos algumas pedradas. Aí pegamos os irmãos, vamos rodear isso aqui, vamos andando. Olha, funciona andar, viu? Secamos e oramos e abençoamos aquele determinado lugar. O tempo que ficamos lá, ficamos em paz. Por que a gente não continua? Pegamos uma equipe de irmãos, vamos orar em todas as prefeituras da Baixada Santista, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Conseguimos fazer isso num dia. Conseguimos entrar em algumas prefeituras, outras ficamos mais próximos. Mas eu lembro que, posteriormente, olha só as coisas que aconteceram. O prefeito de Cubatão foi morto. O de Guarujá, envolvido em corrupção, foi preso. Coisas começaram a acontecer. Mas por que não continua? Por que não continuamos? Precisamos dar continuidade. Precisamos romper com a autopreservação, porque o sacrifício faz parte. Diga para o seu irmão, faz parte de se sacrificar, viu? Faz parte. Tem gente que não quer se sacrificar, mas faz parte. E por último, para concluirmos aqui, eu gostaria de orar com vocês. Precisamos agir estrategicamente, porque se você percebeu, por 3 vezes nesse contexto de Josué, é repetido: percorrer e espiar a terra, fazer um gráfico e voltar para Josué. Você já percebeu o verso 4, o 8 e o 9? Percorrer e espiar a terra fala de conhecer, de sentir, de provar, de sensibilizar. Jesus levou os seus discípulos em Mateus 9. Diz que ele, vendo as multidões, disse aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, mande trabalhadores para a sua seara. Meus amados irmãos, a gente anda de carro, de bicicleta, de moto, mas é tão diferente quando a gente anda a pé. E uma das características da igreja de São Vicente sempre foi caminhadas de oração. Caminhada de oração. Sempre íamos de 2 em 2, orando. Aí quando abordava quem tinha que abordar. Mas assim, era direto. Chamavam de caminhada de oração. Só que quando você percorre a pé, você consegue perceber coisas que de carro você não percebe. Tem lugares em São Vicente, que é uma rua, do lado é uma miséria, uma coisa terrível, escura. Do outro lado você vê uma prosperidade, algo claro. As pessoas, tem muito morador de rua hoje em dia, em São Vicente, muito próximos ali da nossa residência. Interessante que nós recebemos uma visita esses dias, né? Alguém tocou na campainha da nossa casa. Quando a gente abre, era um rapaz de 18 anos de idade, já com 2 filhos nas costas. Morador da cidade de Praia Grande, que estava em São Vicente. E aí a gente começou a falar com ele: está fazendo aqui, rapaz? Eu sei que fomos trazendo o evangelho para ele, quando começamos a entrar na questão de liberação de perdão, de arrependimento, de voltar, reconciliar com sua mãe, com a mulher com quem ele tinha tido os filhos, a luz da rua inteirinha apagou. Precisamos percorrer
espiar a terra. Você já conhece bem a cidade onde você está plantado? Já puxou a ficha dela, a história dela? Sabe quantas pessoas tem? Eu fiquei muito impactado no final do ano passado, fui convidado para ministrar com um grupo de irmãos em Manaus, no Amazonas. E tem um amigo, um irmão que é muito próximo nosso, de uma outra denominação lá, que é militar. Aí ele foi me visitar, onde eu estava lá alojado com esses irmãos. Ele falou assim: esse lugar aqui é zona vermelha. Aí eu falei: o que é isso? Ele falou: rapaz, isso aqui é o bairro mais pesado que teve em Manaus, né? Terrível isso aqui. Mas nesse lugar terrível, uma igreja incrível. Um povo maravilhoso, expressivo. E eu andando que nem um bobo, né? Todo arrumadinho na rua da casa do irmão até o lugar de reunião, sem imaginar que aquele lugar era assim. Mas nada me aconteceu. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, amém, meus amigos? Percorrer e espiar a terra. Diga para o seu irmão: vamos percorrer e espiar a terra. Aleluia! Segundo, fazer da terra um gráfico, cidade por cidade. São registros, anotações, história, de uma forma dinâmica e não teórica. Neemias fez isso, irmãos. Construção dos muros ali da cidade de Jerusalém, percorreu. Você lembra de Ezequiel? O Senhor fez ele andar no vale. Nós vamos ter que andar, vamos ter que observar, fazer da terra um gráfico, os registros, cidade por cidade. Feito isso ali na Baixada Santista, né? E aos poucos Deus vai se estendendo. Praia Grande, Sérgio já está lá. Mas Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, já tem irmãos, família aqui, outra ali, mas aos poucos Deus vai levando. E por último, voltar a Josué. Josué eu vejo que é uma figura, um tipo de Cristo, né? E isso aqui para mim é muito importante, porque esse voltar para Josué, depois de percorrermos a terra, fazermos o gráfico, nós precisamos orar e compartilhar isso com o Senhor. Muito foi falado sobre dependência de Deus aqui nesses dias. E eu creio nessa dependência do Senhor. Receber visão, receber direção, mas receber em detalhes e com clareza. Porque se a gente... Vamos fazer um retrospecto das Escrituras. O que aconteceu com Pedro? Deus deu endereço para ele. O que aconteceu com Ananias, que foi ministrar com Saulo? Deus deu o endereço e o nome do cara. O eunuco mandou ele ir exatamente num caminho, e é engraçado porque o contexto diz assim: se acha deserto. Vai para um lugar que, né? E este se acha deserto. Mas Deus mandou. Quando a gente fala sobre depender de Deus, eu imagino que Deus tem coisas específicas para nos revelar. Porque às vezes a gente até realiza uma obra por nós mesmos. Vamos, andamos, fazemos, pregamos. Tá, tudo bem, isso é válido. Mas quando Deus nos mostra, quando Deus nos revela em detalhes, é diferente. É muito diferente. Mas é que a gente geralmente está muito ocupado. Nós somos muito impacientes. E alguns anos atrás Deus já falou fortemente comigo sobre isso. Ele não ouve ocupados, não ouve apressados, nem distraídos. É uma ofensa perante o Deus Criador dos céus e da terra. Nós temos uma postura como essa. Precisamos nos aquietar, até ouvir como Isaías a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Amém? Eu quero orar junto com vocês, meus amados irmãos. Esse tem sido o clamor do nosso coração. Tenho pensado que nós vamos ter que andar um pouquinho. Andar literalmente. Vai fazer bem, João está dizendo. Andar mesmo. Sair dos nossos salões, até da igreja na casa.
que às vezes a gente falou tanto sobre as estruturas, os salões, mas a igreja na casa virou uma estruturinha também. Como os discípulos do Senhor Jesus, na morte do Senhor Jesus, estavam trancafiados, escondidos dentro de uma sala, presos ali dentro. A gente sempre está procurando um lugar para se esconder. E estava vendo os irmãos falando da hostilidade da Europa, mas o Brasil também tem. Volta e meia no nosso grupo lá de discípulos, nós fazíamos, hoje nós não vamos ficar aqui, nós vamos sair para pregar o evangelho no centro da cidade, depois a gente volta e diz o que aconteceu. Os melhores encontros eram esses. Eu lembro um dia que estava junto com um discípulo que é da minha altura, o Zé Luiz. A gente ia se separar de 2 em 2 e tal, e íamos abordando as pessoas. Nós abordamos um rapaz que ele até nos ouviu. E a gente tinha combinado de falar uma das verdades de Cristo. Ele até ouviu, depois ele olhou bem nos nossos olhos e falou assim: eu odeio o crente. Odeio. Ele falou que era um cara grandão também. Um choque, né? Mas esses choques fazem bem. Os maiores milagres que já vimos aconteceram na rua, meus amados irmãos. Quero orar com vocês, se podem ficar de pé.